dia, aqui é Alexandre Carvalho. Vamos falar hoje sobre os favoritos nos Jogos Olímpicos, analisando os Estados Unidos da América. Bem, os Estados Unidos, nos Jogos Olímpicos, quando eu analiso o número, qual país ficou na frente, eu considero o total de medalhas. Então, a partir desta análise, podemos dividir os Jogos Olímpicos basicamente em 4 períodos. Um período que o país anfitrião dominava, outro período de domínio dos Estados Unidos, um outro período de domínio soviético e, novamente, a hegemonia norte-americana. Os Jogos Olímpicos de 1896 a 1912 foram sempre dominados, o país que mais conquistava a medalha era o país anfitrião, o país que sediava os Jogos. Isso começou a querer mudar em 1912, em Estocolmo, na Suécia, quando os Estados Unidos conquistaram duas medalhas a menos do que a Suécia, e conquistaram o maior número de medalhas de ouro. A partir de 1920 até 1932, os Estados Unidos dominaram completamente os Jogos Olímpicos. Em 1936, a Alemanha nazista, dominou os Jogos Olímpicos. Eles sediaram em Berlim, conquistaram um total de 89 medalhas contra 56, 55 dos Estados Unidos. Foram 33 de ouro contra 24. Nesse momento, os Estados Unidos perderam sua hegemonia. Mas em 1948 já retomaram o seu antigo domínio, dominaram os Jogos Olímpicos de Londres. A partir dos anos 50, em 1952, iniciou-se a Guerra Fria nos Jogos Olímpicos com o ingresso da União Soviética. A União Soviética passou a rivalizar com os Estados Unidos. Nos Jogos Olímpicos de 1952 em Helsinki, os norte-americanos conquistaram 76 medalhas contra 71 dos soviéticos. Foram 40 de ouro contra 22. Aí já começava a se delinear a possibilidade da União Soviética sobrepujar os norte-americanos. Nos Jogos de 1956 e 1960, a União Soviética foi absoluta, venceu tanto no total como em número de medalhas de ouro. Em 1964, os soviéticos foram os maiores ganhadores de medalha. Porém, os Estados Unidos ganharam mais de ouro, 36 a 30 e no total 96 a 90. Em 1968, na Cidade do México, ajudados pelo incremento do número de provas da natação, os norte-americanos conquistaram 107 medalhas contra 91 dos soviéticos. Foram 45 de ouro contra 29. Só a natação contribuiu com 52 medalhas para os norte-americanos, um total de 21 delas de ouro. A partir de 1972, a União Soviética passou a dominar os Jogos. Foi campeã no quadro no total em ouro em 1972, 76 e 80. Em 1980, os Estados Unidos boicotaram os Jogos Olímpicos de Moscou. Em 1984, foi a vez da União Soviética e países do bloco socialista, com exceção de Romênia e Iugoslávia, boicotaram os Jogos de Los Angeles. Nesse período, a Alemanha Oriental surgiu como grande força esportiva e começou a desafiar os Estados Unidos. Conquistou mais medalhas de ouro que os norte-americanos em 1976 e em 1988 conquistaram mais medalhas no total e em medalhas de ouro. Com o fim da Guerra Fria, o declínio da União Soviética, o fim da Alemanha Oriental, os Estados Unidos voltaram a dominar os Jogos. Mas em 1992 ainda, a União Soviética competiu como comunidade dos Estados Independentes. Embora eles não tenham tido um tempo para fazer uma preparação adequada, a superioridade dos soviéticos em relação aos norte-americanos era muito grande. Então, mesmo mal preparados, os soviéticos ainda conquistaram o maior número de medalhas, 112 a 108, e o maior número de medalhas de ouro, 45 a 37. A partir de 1996, os norte-americanos dominaram os Jogos Olímpicos em número total de medalhas e número de medalhas de ouro. Só perderam em número de medalhas de ouro para a China nos Jogos Olímpicos de 2008, lá em Beijing. Os Estados Unidos, com isso, são os maiores ganhadores de medalhas desde 1996 e estão indo para a 7ª edição dos Jogos Olímpicos para registrar esse domínio. 96, 2000, 2004, 8, 12 e 16 já são 6 edições. Nunca ocorreu isso na história. E em 2016, os Estados Unidos apresentaram um domínio espetacular, conquistaram 121 medalhas. Bateram a China, que conquistou 70, e o Reino Unido 67, 68. 67 bateu a China, 68, bateram a China e
no Reino Unido por mais de 50 medalhas. Uma diferença enorme. Nunca, desde 1932, numa edição de Jogos Olímpicos sem boicote, que não ocorria uma diferença tão grande de medalhas entre o primeiro e o segundo colocado no quadro. Para 2020, os Jogos de Tóquio, os norte-americanos são favoritíssimos, devem dominar amplamente o quadro de medalhas. E aqui no blog Olhe Tóquio 2020, eu apresentei, coloquei uma tabela do desempenho dos norte-americanos nas modalidades nesse período de 2017 a 2019, colocando favoritos e como que seria o desempenho de acordo com aqueles resultados dos norte-americanos nas modalidades. O atletismo masculino teria 16 medalhas, 9 de ouro, e o feminino 16 medalhas, 3 de ouro, e a prova mista, que é o revezamento 4x400, que vai estrear agora nos Jogos Olímpicos, os Estados Unidos conquistariam uma medalha de ouro nessa previsão. Então seriam 33 medalhas no atletismo, 13 delas de ouro. Creio que o feminino não seriam só 3, seriam mais medalhas de ouro. Os Estados Unidos têm grandes possibilidades com Christian Coleman nos 100 metros, Noah Lyles nos 200 metros, Ryan Crouser no arremesso de peso, Christian Taylor tentando tricampeonato no salto triplo. As mulheres têm Dalila Muhammad, recordista mundial dos 400 com barreira, campeã olímpica no Rio de Janeiro em 2016. Dina Price na prova de lançamento do martelo. Os revezamentos 4x100, 4x400 são todos fortíssimos. E novamente os norte-americanos irão dominar o atletismo. Tanto que nos Jogos de 2016 conquistaram mais de 30 medalhas e devem continuar confirmando essa força. No badminton não há possibilidade de medalha para os norte-americanos, enquanto que no basquetebol há possibilidade de até 4 medalhas, porque nesses jogos teremos a estreia do basquete 3x3, e com isso os norte-americanos são praticamente imbatíveis no masculino e no feminino em quadra, e nesse 3x3 ganharam o campeonato mundial masculino. Há uma grande possibilidade de até 3 medalhas de ouro para os norte-americanos no basquetebol. O beisebol volta ao programa olímpico, depois de ausente, depois de ter saído em 2008, e os norte-americanos são candidatos à medalha de ouro para brigar com o Japão. No boxe masculino e feminino, os Estados Unidos têm condições de chegar à medalha, mas será difícil conquistar uma medalha de ouro. Porém, já conquistaram medalha de ouro em 2012 e 2016 com Clarissa Shields. O ciclismo masculino tem chance de medalha porque eles são fortes na prova contra o relógio, e também entrou a prova de BMX estilo livre, que são manobras, né, como se faz no skate, fazendo com a bicicleta. No feminino, o ciclismo norte-americano é mais forte, possibilidade de 6 medalhas tal, e deve lutar e também tem a prova contra o relógio, e nas provas de pistas norte-americanas, principalmente na perseguição por equipes, lutam por medalha de ouro. Na escalada não tem chance de medalha, na esgrima masculina uma forte possibilidade de medalha de ouro no florete por equipes, e também com Alexandre Macialas e Race Boden na prova individual de florete. As equipes norte-americanas femininas de espada, florete e sabre também lutam por medalha. No futebol, a equipe feminina norte-americana é favoritíssima, várias vezes campeã mundial, várias vezes campeã olímpica, e é a principal candidata à medalha de ouro. Na ginástica masculina, aqui não coloquei medalha para os norte-americanos, mas os norte-americanos possuem chances de medalha na disputa por equipes, e também com Samuel Mikulak, na prova de barra fixa. A ginástica feminina, as norte-americanas são favoritíssimas, possuem Simone Biles, que conquistou 5 das 6 medalhas de ouro no último campeonato mundial. Nos últimos Jogos Olímpicos, lá no Rio de Janeiro, a Simone Biles conquistou 4 medalhas de ouro, só não conquistou a medalha de ouro na trave porque apresentou um desequilíbrio, e deve conquistar 4, 5 medalhas de ouro também lá em Tóquio. No golfe, os norte-americanos são favoritíssimos no masculino, enquanto as sul-coreanas no feminino. O handball não apresenta condição de medalha, os norte-americanos não possuem nenhuma tradição. E no hipismo, ali 3 medalhas de bom tamanho para os norte-americanos. Principalmente a competição de salto por equipes, a competição individual de adestramento com Laura Graves. No hóquei de grama não tem chance de medalha, o judô também eu coloquei como não conquistaria medalha, mas há uma possibilidade ou outra dos norte-americanos chegarem ao pódio no judô, não é uma possibilidade descartada. O mesmo ocorre com o karatê. No levantamento de peso, há possibilidade de medalha no masculino,
dependendo da distribuição dos atletas nas categorias de peso, e no feminino também há a possibilidade de medalha. Inclusive no superpesado eles competem com Sarah Robles, que conquistou medalha nos Jogos do Rio de Janeiro. Na luta greco-romana não há um atleta de destaque, não brilhou nesse ciclo olímpico, mas os norte-americanos podem eventualmente beliscar uma medalha de bronze, uma medalha de prata. Na luta livre, os norte-americanos são fortíssimos, provavelmente serão comandados por Jordan Burroughs e Kyle Snyder, que já foram campeões olímpicos. Tamira Mensah e Adeline Gray foram campeãs mundiais nas provas olímpicas e são fortíssimas candidatas a desafiar o domínio das anfitriãs japonesas na luta feminina. Natação artística agora é o novo nome do nado sincronizado. Os Estados Unidos já foram tradicionais na prova, mas hoje o domínio fica por conta de Rússia, China, Ucrânia e eventualmente o Japão. Na natação masculina, que eu aponto os Estados Unidos 12 medalhas, 7 de ouro, creio que serão mais medalhas. Mas o grande nome da natação norte-americana é Caleb Dressel. Caleb Dressel é candidato absoluto a medalha de ouro nos 50 metros nado livre e nos 100 metros borboleta. E nos 100 metros livre travará uma empolgante disputa com o australiano Kyle Chalmers, o último campeão olímpico. Os norte-americanos também possuem grande chance de medalha com Chase Kellish nas provas de nado medley, Ryan Murphy na prova de nado de costas. O nado de peito, os norte-americanos não são assim tão expressivos. Nas provas de fundo também, dificilmente um americano vai beliscar e vai lutar por medalha. Mas, quando se fala de natação norte-americana, toda a atenção é pouca. Na natação feminina, as norte-americanas vêm fortíssimas. Simone Manuel, uma atleta negra, que é uma raridade na natação. Ela é a atual campeã dos 100 metros nado livre, ganhou os 50 e 100 metros livres no campeonato mundial, no último campeonato mundial. Simone Manuel, ela não consegue liderar o ranking mundial nas marcas, mas quando ela chega à competição, mesmo estando aparentemente mal, ela consegue surpreender e conquistar vitórias. É uma atleta fenomenal. Outra norte-americana de destaque é Kate Ledeck. Kate Ledeck venceu as provas de 200 metros nado livre, 400 metros nado livre e 800 metros nado livre nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. É fortíssima candidata agora ao ouro nos 400 metros nado livre, 800 metros nado livre e 1.500 metros também no estilo livre. Sua principal adversária é a australiana Ariarne Titmus, que conquistou a medalha de ouro nos 400 metros nado livre no último campeonato mundial. Mas Ledeck estava com problemas de saúde naquela competição. Os revezamentos norte-americanos são fantásticos, tanto o revezamento misto, 4x100 medley misto, os Estados Unidos são candidatos à medalha de ouro, e não será surpresa os Estados Unidos conquistarem mais de 30 medalhas nas piscinas, podendo chegar a 16, 17, 18 de ouro. O pentatlo moderno não tem chance de medalhas, o polo aquático feminino é praticamente imbatível, venceu todas as competições de 2017 a 2019. No remo masculino, poucas chances de medalha, talvez na prova de 8 com. No remo feminino, os Estados Unidos são praticamente imbatíveis na prova de 8 com. O rugby, aqui não coloquei como possibilidade como medalha, mas há uma possibilidade de medalha na disputa, principalmente na disputa feminina. Os saltos ornamentais também está zerado aqui nessa tabela, mas eles também têm muitas chances de medalha, brigar por uma medalha de bronze no feminino, no masculino, principalmente nas provas de duplas, nos saltos sincronizados. O skate ingressa no programa olímpico pela primeira vez. Norte-americanos são fortíssimos candidatos às medalhas, tanto no masculino quanto no feminino. No masculino eles são mais fortes, no feminino as chances de medalhas são maiores para o Brasil. Brasil, Estados Unidos e Japão deverão rivalizar no skate. No surf também, outro esporte que entra no programa olímpico, os norte-americanos também com chances fortíssimas de medalha. O taekwondo, possibilidade de medalha no feminino, e também, de repente, pode aparecer alguma surpresa norte-americana e chegar ao pódio. Tiro ao alvo masculino, o grande favorito é Vincent Hancock na prova de skeet. Ele já foi campeão olímpico na prova e luta
por uma segunda medalha de ouro. No feminino, os Estados Unidos também são fortíssimos nas provas de fossa olímpica e de esquite. No esquite, Kimberly Holt vai buscará sua 7ª medalha olímpica. Kimberly Holt vem conquistando medalhas entre ouro, prata e bronze desde os Jogos de 1996. É a atiradora mais regular da história. O tiro com arco, Brad Ellison é um forte nome na prova masculina, tem possibilidade de conquistar uma medalha de ouro. O triatlo, Kate Zephers, também no feminino, é também apontado como uma esperança de medalha para os Estados Unidos. Na vela, aqui no quadro não foi colocada nenhuma medalha para os Estados Unidos, mas os Estados Unidos têm condições de chegar ao pódio em alguma prova. Porém, os Estados Unidos perderam muito da sua tradição na vela, foram tradicionais até 1992, eles foram bem, tanto que nos Jogos de 92 em Barcelona ganharam 9 medalhas em 10 provas. Mas a partir de 96, curiosamente, quando sediaram os Jogos em Atlanta, os norte-americanos não conseguiram mais ter aquele desempenho que era tão regular e tão forte nas competições de vela. Hoje foram perdendo muito espaço para os países da Europa e para o Reino Unido. Curiosamente, em 1996, quando os Estados Unidos foram mal na vela e iniciaram esse declínio na modalidade, o país com melhor desempenho foi o Brasil. E no voleibol, os norte-americanos têm fortes chances de medalha, tanto com a equipe masculina quanto com a feminina. E no voleibol de praia, pode surgir alguma medalha nas duplas femininas. Entre os homens, a situação está mais complicada. Essa foi uma análise rápida sobre os Estados Unidos, apontando os favoritos, os candidatos, como pode ser esse desempenho norte-americano nos Jogos. Creio que eu não falei do tênis de mesa não tem condição de medalha, e o tênis, as irmãs Williams, né, Serena e Venus, podem mais uma vez na competição de duplas feminina conquistar a medalha. E não sei se mais a Serena, a Venus, não sei se está afastada, isso eu preciso confirmar, mas elas são fortíssimas, desde 2000 vem conquistando medalha em Jogos Olímpicos. Então essa foi uma análise, uma breve análise sobre os Estados Unidos. Voltaremos mais tarde. Obrigado.